Olá, gente! Bom dia! Mais um dia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a adaptação da nossa criança na escola. A criança chegou na escola, né, não deixa de ser uma novidade, lidando com outros coleguinhas, e o professor, que já é experiente, já vivenciou muitas situações, percebe que tem alguma coisa que não está legal. Algumas situações podem acontecer aí nesse momento. É muito importante da gente tentar equalizar. Primeira situação: a família não aceita o diagnóstico. Essa é uma situação bem delicada e que a equipe pedagógica vai ter que pensar como fazer para trabalhar com essa família. Porque o diagnóstico para os professores e para a equipe pedagógica, para a escola como um todo, é extremamente importante. E essa família saber que também conhecer o que essa criança tem só vai ajudar a todos. Não dá a família para a gente querer encobrir o que a realidade está mostrando. Tem alguma coisa? Vai ver. Aceitar vai ser o melhor caminho, vai poder ajudar essa criança a ajudar no desenvolvimento. Segunda situação que pode acontecer: a família avisa a escola que tem um diagnóstico, né, que aquela criança tem um diagnóstico, por exemplo, de autismo, e a escola rejeita. Bom, por tudo que nós já conversamos em vídeos anteriores, essa também não é uma boa saída, porque essa criança tem o direito dela garantido por lei. A escola pode ser acionada, a equipe pode ser acionada, né, juridicamente por não aceitar essa criança. Então vamos evitar esse embate, porque também não é satisfatório. A terceira situação, uma situação ideal: família aceita o diagnóstico, busca o diagnóstico, e escola aceita o desafio de trabalhar essa criança. Bom, considerando que essa seja a situação que nós estejamos vivendo, né, vamos pensar essa criança dentro da escola. Primeira coisa que nós precisamos saber quando falamos de uma criança dentro do espectro autista. Eu sempre trago isso porque eu vivi na pele e sei como isso é importante. Tá? Nós precisamos dar ouvido aos terapeutas, precisamos conversar com eles. E os terapeutas ocupacionais, eles são extremamente importantes nesse momento. E tem um transtorno que os terapeutas ocupacionais apontam, que é chamado TPS. Transtorno do processamento sensorial. Este é um transtorno que acomete 98% das pessoas com autismo. O que é que esse transtorno fala? Aquela criança, que pode ser autista ou não, ela pode ter um sentido desorganizado, ok? Ela pode ter muita sensibilidade em um determinado sentido ou muito pouca sensibilidade em outro sentido. Quando ela tem muita sensibilidade, a gente diz que essa criança é hipersensível. Que ela é hipersensível. Se essa criança ela tem pouca sensibilidade, nós dizemos que ela é hipossensível. Portanto, qual é o impacto disso nas nossas práticas pedagógicas? Por exemplo, a criança que é hipersensível tátil, ela tem muita sensibilidade, ela vai recusar trabalhar com determinadas misturas e com determinadas texturas. Então é uma criança, por exemplo, que não vai aceitar trabalhar com massinha de modelar, que não vai querer fazer parte de alguma mistura que a gente vai fazer com maisena, com farinha. Aquela massa de modelar que a gente faz, né, caseira, em que você bota farinha, vinagre. Aquela criança não vai querer brincar disso. A criança não vai querer mexer em tinta. Então todas essas misturas e texturas serão recusadas. Ao passo que, se a criança for hipossensível, por exemplo, justamente o contrário. Ela vai fazer uma busca para atender esse sentido, que a gente chama de busca sensorial. Então, ela vai adorar trabalhar com isso. Isso é importante, porque na hora que o professor vai desenvolver o plano individualizado de trabalho dessa criança, ele precisa saber se essa criança é hiperauditiva. E muitas nossas crianças autistas, quando fazem esse movimento de colocar a mãozinha no ouvido, é porque esse sentido está sendo solicitado demais e ela não tem condição de lidar com isso. Precisa ser trabalhado. Ela pode ter hipersensibilidade tátil, hipersensibilidade gustativa. E aí ela vai ter dificuldade com determinadas texturas e determinados alimentos. Ela pode ser hiper ou hipossensível visual. Ela pode ser hiper ou hipossensível olfativa. Muitas vezes a criança não gosta do papel
não quer o papel, não porque ela não deseje o riscar, ou deseja o brincar, mas é porque aquele papel solta um cheiro, papel novo solta um cheiro, e aquele cheiro pode incomodar a criança. Perfumes podem incomodar a criança. Hipersensíveis auditivas, imagine o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, muitas crianças chegando, se adaptando ao novo espaço, muitos choros, choros intensos, a criança não aguenta aquilo, né? Então, para nós começarmos o trabalho efetivo e eficaz com uma criança com autismo, não tem para onde correr. É extremamente necessário conhecer o perfil sensorial da criança com autismo. Quem vai traçar esse perfil sensorial é exatamente a terapeuta ocupacional. Pois isso, gente. Precisa conhecer o perfil sensorial dessa criança, porque precisamos montar o plano de trabalho individualizado, né? Adaptar o currículo. Para fazer isso, saber que atividades eu vou fazer, o que eu vou propor, como eu vou trabalhar, eu preciso saber como é que essa criança responde sensorialmente, ok? Se você tiver dúvida, quiser trocar um pouquinho da sua experiência, quiser mandar relatos, vamos fazer isso, né? Pode deixar aqui no nosso canal, Patrícia Teodolina, aqui no YouTube. Podemos conversar lá no Facebook. Também pode mandar mensagem para o meu e-mail, patriciateodolina@gmail.com, tá? Nós vamos fazendo essa troca de saberes, essa troca de experiências, enriquecendo e ajudando o nosso aluno com autismo a aprender, que é a nossa principal missão, ok? Até a próxima!